Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e eu odeio as Prime Planet, puta que pariu. E bem meus amigos, eu queria fazer um vídeo falando sobre os campos, né, as Prime Planets, que são os campos dos principais decks dentro da lore do Albaz, né, que tem os Rise alguma coisa, né, que leia-se a Reinhardt com o Tiara Laments, Reichardt com o Scary Claw, o Reichardt, né, o Rise Heart com o Chatrelar, e o Reinhardt com o Manadom. Esses são os principais decks da lore, né? É o quarteto da lore, porque cada um simboliza especificamente uma dessas mecânicas, que é o Synchro, o Exceed, a Fusão e o Link. E aí as Prime Planet são as cartas mais roubadas do jogo. Sem sombra de dúvidas, os campos mais roubados do jogo. Então eu quero debater um pouquinho sobre isso, porque eu acho escroto pra caralho e eu realmente quero que essa lore acabe, porque eu não aguento mais ver isso. Porque o assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então vou colocar as cartas aqui do lado, né, pra você poder acompanhar comigo. Então, as Prime Planets são esses Field Spell, né, lembrando, os arquetipos são, respectivamente, na ordem de lançamento, né. O Reichardt, lançado naquela coleção de... Quando que lançou o Scary Claw? Foi na coleção de maio? Eu acho que sim. Enfim, saiu o Scary Claw, Tiara Laments, o Chatrelar e os Manadom, né? Cada um simbolizando um tipo de invocação, sendo o Scary Claw com os links, as Tiara Laments com as fusões, o Chatrelar com os Exceeds e os Manadom com o Synchro, que ainda nem chegaram pra gente. Pois é, então esses são os arquetipos que são simbolizados, sintetizados na lore do Albaz, do Albaz não, né? Desculpa, na lore do Visas. Não é na lore do Albaz, é na lore do Visas, né? Então são os principais decks da lore do Visas, ok? Perdão. Enfim, e aí as Prime Planet são as Field Spell dele, né? Então temos a Raichfobia pro Scary Claw, a Perle-Reino pro Tiara Laments, o Paraísos pro Chatrelar e a Clarion com os Manadoms. Pois é, por que eu odeio tanto essas cartas? Eu já fiz já tem alguns vídeos que eu fiz lá no outro canal, que atualmente é o canal de Master Duel, mas antes era o meu canal principal, falando sobre as questões de evoluções, tendências dentro do card design do jogo, né? E aí, como você sabe, tem essa playlist inteira que eu fiz aqui em cima falando de Power Level, e você pode acompanhar por lá, sabendo que, né, o jogo vai forçando até que agora o Gravity 1 quebra. Pois é. Então, pra quem não tá ligado, uma retrospectivazinha muito básica das Field Spells no Yu-Gi-Oh, né? Então, a Field Spell basicamente é aquela carta que tem um espaço designado pra ela, separado pra ela, e é uma carta contínua que fica lá, é uma Field Spell. Antigamente, se você já assistiu os animes, o anime do Yu-Gi-Oh! X principalmente, a Field Spell era uma spell que você ativava e ela valia ali no campo. Quando o oponente ativa a Field Spell dele, por mecânica, a tua Field Spell morre e ela vai pro cemitério. Por mecânica do jogo, só pode ter uma Field Spell no campo. Então, se eu tenho uma Field Spell e o cara ativou a Field Spell dele, bum, automaticamente o meu morre. Isso foi desse jeito até 2014. Até 2014, quando teve a virada da Master Duel, que os caras não podiam mais comprar a sexta carta e de quebra tinha a dinâmica da Field Spell. Até ali, os campos eles tinham funções de ajudar o deck e tal, mas eu nem lembro de ter algum campo que tinha a dinâmica que tem hoje, que você ativa e busca uma carta. Não existiu. Então os campos geralmente tinham algum efeito de ignição para ajudar a fazer alguma coisa, algum efeito contínuo aqui e ali, mas dificilmente teria um campo com 1 milhão de efeitos, né? Com múltiplos e múltiplos efeitos. Dificilmente teria algo nesse sentido. Obviamente o jogo foi evoluindo e aí teve a mecânica, a dinâmica, né, a Master Duel, que tirou o fato de ter uma spell no campo só. Podia ter duas ao mesmo tempo. Eu posso ter a minha, você pode ter a tua, eu tenho o meu Field Spell, você ativa o teu, o meu não morre. Então,
Pois é, e aí a mecânica, a dinâmica de Field Spell passou a ser muito incorporada no jogo e muito importante. Eu lembro que das quebras nesse sentido foi justamente o campo do Invoked, né, o Meltdown. O Meltdown foi a grande primeira quebra, na verdade foi o ABC, né, foi o Union Hangar. O Union Hangar foi a primeira, que foi ali em 2016, que tem essa dinâmica, que você ativa ela e ela busca uma carta do arquetipo do deck para tua mão. E aí ela tem um segundo efeito, um efeito de ignição, que ajuda o deck ali de alguma forma. Esse efeito é que quando você invoca um Light Union, ele pode equipar um Light Union do deck apropriado no bicho ali, né? Depois vem o Meltdown, que tem o efeito que você ativa e busca, ele tem o efeito de proteção, um segundo efeito, e a partir daí as spells começaram a evoluir. E aí, como a gente tem essa parada de power level, né? E aí ver a minha playlist inteira, né? Tem horas de vídeo ali pra você poder assistir. Precisou-se de evolução. Então você precisa de um certo ponto do jogo que o teu deck tenha menos cartas e ao mesmo tempo que ele faça muito, né? Porque quanto menos cartas tem a tua engine, mais você precisa que ela seja standalone, para você ter um deck enxuto, digamos assim. E aí a mecânica da Field Spell, né, a dinâmica das Field Spell começou a evoluir muito. Temos exemplos de outras Field Spell, como por exemplo o próprio Light Stage, né, que é uma carta que ela dá pontos de ataque pro teu bicho quando ela é ativada. Ela busca uma carta trickster, obviamente, né, um monstro trickster, e aí ela tem um efeito que ela pode dar alvo numa spell e deixar ela inutilizada, uma spell trap setada, né? Inutilizada não pode ser ativada até o fim do turno, e se ela não for ativada, o cara é obrigado a jogar ela fora. Pelo amor de Deus, que efeito é esse? Mas o Trickster é um deck fraco, então tá bom, a gente chegou a um ponto que ele foi um deck do competitivo, junto com o Sky Striker, e isso fez com que o Light Stage fosse limitado, de um deck escroto como o Trickster, que na normal soma da Candina, busca uma carta e... Pois é, começa, na verdade não começa aqui, né, mas enfim, aqui já tem alguma coisa. Tem o efeito contínuo, que ajuda, dá dano no caso, tem um efeito que quando ativado busca, standard, e tem o outro efeito que dá um místico numa carta, porque sim, pelo amor de Deus. Pois é, enfim, evoluções acontecem e aí a cada vez mais o jogo precisa ter isso, né? O campo, ele vai ser ativado e vai buscar uma carta, e aí isso por si só já é bom pra caralho. Mas não adianta, porque senão não justifica ele ser campo, porque ele tem que estar face up, ele vai ficar face up depois que você ativou. E geralmente ele só dá o efeito, né, de buscar na ativação dele, pelo menos os campos mais modernos tirando o campo do Spiral, né? Geralmente é assim que funciona. E aí que a gente chega no ponto onde você tem cada vez mais a necessidade de ter cartas com efeitos gigantescos, porque não adianta só ela fazer uma coisa, ela tem que fazer uma coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. Vide Dragoon, vise a Rise Heart do Kshatriya, por exemplo, vide Mathmax circular, que pelo amor de Deus, não adianta o circular dar efeito da mão, se invocar por special jogando o bicho do deck pro cemitério que tem efeito como custo, e quando o outro bicho é invocado ele busca uma carta. Pelo amor de Deus, você precisa cada vez mais espremer esses efeitos, tá ligado? Fazendo com que você faça cada vez mais com cada vez menos cartas, cada vez mais coisas com cada vez menos investimento. E tá muito intrínseco esse conceito dentro do Yu-Gi-Oh, né? E aí a gente chega nas Prime Planet, que todas elas têm o efeito em comum, né? Que elas têm o efeito que quando ela é ativada, você vai poder buscar um bicho do deck pra tua mão. Tem um segundo efeito que é efeito de, geralmente, mexer com pontos de ataque. E aí tem um outro efeito que geralmente tem a ver com a dinâmica de interagir com o oponente de alguma forma, né? Algumas mais, algumas menos. O primeiro que chegou foi a Rashfobia, né? Que é do Scary Claw. Quando é ativado, você busca, adiciona um Scary Claw monstro ou um Visas, e todas elas têm essa característica, né? Listam o Visas também, do deck pra tua mão. Monstros que seu oponente controla perdem 100 de ataque e defesa para cada monstro em posição de defesa que estiverem no campo, e a dinâmica do Scary Claw quer que os monstros fiquem em defesa, então tem total sinergia. E se 3 ou mais monstros em posição de defesa estiverem no campo, você pode escolher uma carta que a gente controla, destrua. Ponto. É isso, cara. Esse é o efeito dela. E aí não é suficiente, né? Ela ser uma rota e que dá e tira ataque, o que já seria suficiente bom pra caralho. Mas não, ela tem que fazer isso. A gente tem, por exemplo, a Perle Reino, todo mundo já conhece. Mas como você pode ver aqui, por exemplo, a Rashfobia, ela tem ativa, busca, tira ataque e defesa. E tem o efeito de ignição que mata a carta. Ok, menos mal. Tira a carta do oponente. Ok. E o Scary Claw, digamos, não é o deck mais opressivo do mundo. Mas, lembrando, é design. Tem que ter um padrão na lore, né? E aí, tem que ter um padrão não só na lore, mas no jogo no geral, que as Field Spell tem que ser desse jeito. E quando não é, o deck é uma merda. Como é o Labyrinth, por exemplo, como é
Enfim, outros decks aí que fica estático, tá ligado? Mas que pelo menos seja facilitada a chegada nele. Enfim, aí você tem a Rastfobia, a gente chega no Perle-Reino. O Perle-Reino, a segunda carta dessas cartas que vieram, né? Quando você ativar ela, adiciona um Tiara Laments do deck, ou um Vis do deck pra tua mão. Fusões que você controla e Tiara Laments que você controla ganham 500 de ataque. O que é uma dinâmica interessante, dar o ataque pro bicho até, né? Porque você transforma a Battle Phase de fato numa arma, numa ferramenta. Eu gosto dessa peculiaridade no mundo onde pontos de ataque não importam mais e eu posso pagar 1000 pontos de vida por conta de que eu faço a mesa inquebrável, ou então foda-se que o bicho tem 3 de ataque, eu dou um monte de efeito nele. Enfim, determinado ponto do jogo isso aqui faz muita diferença e a batalha passa a ser algo interessante. Aí tem um outro efeito, assim como no Scarecrow também, né, no Rastfobia. E aí ela tem um outro efeito, que é um efeito trigger, ou seja, é quando uma condição é atingida, ele pode ativar esse efeito. E aí, se um Tiara Laments monstro que você controla ou que está no teu cemitério é devolvido pro deck ou pro extra deck, e essa é a dinâmica do Tiara de fazer fusões voltando materiais do campo ou cemitério ou mão pro deck para fazer uma fusão, você vai poder escolher uma carta no campo e destruir ela, ponto. E como é um trigger, você pode ativar ela a qualquer momento, uma vez por turno, claro, que essa condição, que esse gatilho seja atingido. O que faz com que o Tiara Laments, além de ter 1 milhão de coisas, possa usufruir de matar cartas com a porra de uma spell contínua, tá ligado? O que, sinceramente, não faz sentido dentro do... Quer dizer, faz sentido, né? Mas, enfim, é completamente desnecessário. E talvez o Perle-Reino seja a melhor carta do Yu-Gi-Oh!, tá ligado? Porque ela tá inserida num dos melhores decks da história do Yu-Gi-Oh!, que é o Tiara Laments. Então, pelo amor de Deus, completamente desnecessário. Tem um lado bom aqui, que é pelo menos interessante. Que, por exemplo, a Rastfobia, o Scarecrow, ele é o deck tão desgarrado desses demais que você tem, mano, o Light Heart, né, que é o Link. O Light Heart, que é um Link 1, que você faz com um Scarecrow. E quando ele é Link invocado, ele busca a Field Spell. E você busca a Prime Planet Rastfobia. Pelo amor de Deus, ele é um deck tão pra trás que ele pode fazer isso. Imagina se tivesse algum desses decks que pudessem buscar as cartas. Os outros decks, por exemplo, não podem. Então o Perle-Reino não é buscável dentro da gente Tiara Laments porque ele não tem Tiara Laments no nome. Graças a Deus. Pelo menos isso. Pelo menos isso, tá? Enfim, então tem essas diferenciações pra você ver o quão abaixo o Scarecrow é dos demais. Que definitivamente não pode ter nada nesse sentido pros outros decks. Enfim, a próxima carta é o Paraísos, e você pode ver que tem um padrão, né? Então quando ela é ativada, ela vai buscar um Kshatriya do deck pra tua mão. Monstros que você controla ganham 100 de ataque e defesa pra cada atributo que estiver no campo. Pra cada atributo diferente que estiver no campo. Kshatriya tem uns atributos diferentes. Se o Kshatriya Shangri-La especificamente, que você controla, ativa o seu efeito, você pode escolher uma carta no campo e destrói ela também. Então é semelhante ao Perle-Reino, né? E o Shangri-La, ele vai ativar efeito várias vezes por turno. Pelo menos esse efeito é uma vez por turno, tá? Pelo menos. Mas ainda assim é uma ferramenta desnecessária do meu ponto de vista. E para completar o padrão e o enlatado de cartas iguais dentro da lore, você tem a spell do Manadom, né? Que é essa aqui, quando ela é ativada ela pega o Manadom monstro deck pra tua mão, ou um Visas. Monstros de luz que você controla ganham 100 de ataque para cada Tanner que você controla e que estão no teu cemitério. Beleza? Então igual às outras, ativa busca, efeito contínuo de modular o ataque. E se um Face Up Tanner que você controla é destruído por batalha mandado pro cemitério, você pode escolher um deles e faz special dele pro campo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Como é que pode as cartas terem o efeito de rota, de modular o ataque, o que já seria ok, muito bom, e ao mesmo tempo elas têm um outro efeito. Essa de maneira de ignição, simplesmente sem ser quick, matando cartas. Essa outra, matando carta de maneira quick, porque o deck joga no teu turno. E essa outra também, em um deck que simplesmente tem um bicho com 1 milhão de efeito que dá macrocosmos, num deck que bloqueia todas as zonas do oponente, um deck completamente nocivo. E ela tem a possibilidade de ainda matar uma carta do cara porque sim. E essa carta de todas, ela ainda te ajuda a chinelar ainda mais, invocando mais monstros. É simplesmente um campo que é um rota, que modula o ataque ali, que vai te ajudar pra cacete, e que invoca um Tanner do cemitério porque sim. Pelo amor de Deus, cara, essas cartas são de longe as cartas campos mais fortes do jogo, né? E aí até tem pelo menos essas cartas não são buscáveis, né? A Paraísos, o Perle-Reino e a Calarian, pelo que eu lembre. Pode ser que essa carta seja buscável e eu nem lembro, mas eu acho que ela não é. O Rastfobia e ele é de longe o deck mais relevante do jogo, né? O Scarecrow. Pelo menos isso. Mas enfim, o ponto é, meu Deus do céu, que coisa, né? Pra quê? Pra quê? E eu não gosto, realmente, eu odeio essas cartas, eu acho que elas são as cartas de campo mais fortes e completamente necessárias. Outra parada é que, apesar de não serem buscáveis, existe o Terraform.
que pelo menos já tá há um tempo. Do meu ponto de vista, essa carta poderia estar banida. E talvez tenha mérito para tal, porque existe agora a TTT, né, que é a Triple Tactic Tasking, que, tipo assim, a dinâmica de campo é muito forte, como vocês podem ver. A mecânica de campo aqui e de várias outras simplesmente evoluíram junto com o jogo. E simplesmente não é justo essa carta contínua que tá lá porque sim. E tem toda uma dinâmica de cartas que mexem com Field Spell, tá ligado? E aí então elas têm um aporte ali, tem um suporte de poder ser alcançadas fora da engine, dentro da engine claro, mas fora da engine também, sendo buscadas, porque sim. E o Terraform é essa carta que não pode estar a 3 e por mim ela estaria banida. E essa carta aqui, ela deixa, se o cara tiver um efeito de monstro naquele turno, você pode setar uma spell ou trap diretamente no teu deck, mas se o oponente controlar monstros, você pode buscar uma carta do teu deck, uma spell ou trap, você pode buscar pra tua mão, ao invés de setar ela. Porque se você seta, você pode ativar depois. Se você busca, você pode ativar agora. Por isso que o Tiara pode buscar Instant Fusion, qualquer coisa nesse sentido, mas principalmente o Terraform. O Terraform e o Instant são as cartas que o Tiara busca. Mas qualquer um desses outros decks pode buscar o Terraform e o Terraform vai poder buscar a spell de campo. Ou seja, no campo de... no cerne ali de... ah, mas não é buscável... você vai ver ela só um númerozinho um pouco de vezes, quem sabe, não é. Além de todas estarem a 3, e na verdade é um dos principais hits que esses decks precisam sofrer é nessas cartas, justamente por elas não serem procuráveis. Eu acho que o Terraform também tinha que ralar do jogo, mas ele existe como ele existe, tem 3 de cada, você pode usar um Terraform, e você tem essa carta que pode buscar ela, que é propícia pro momento atual do jogo que a gente tá vivendo, né? Então assim, cara, essas cartas aqui, pra mim, elas são o auge da mecânica de Field Spell. Que você consegue interagir com o oponente com a carta que te ajuda a jogar, que te ajuda a matar monstros, batendo neles, e que ao mesmo tempo te ajuda a matar cartas do cara. Cartas, não monstros, cartas no geral. Sinceramente, é o ápice do design de Field Spell, que eu particularmente não gosto. Tá? Ou uma coisa que eu acho que poderia acontecer pra tentar equilibrar essas forças, digamos, é foda, né? Porque eu sinceramente não sei. Mas, por exemplo, eu gostava da dinâmica de um campo matar o outro. Se eu tenho uma Field Spell e você ativa a tua mata a minha Field Spell, tá ligado? Outra coisa que eu acho que até poderia ser legal é você dar uma dinâmica melhor pro jogo, de modo em que as spells de campo fosse uma spell de campo mesmo. Todo mundo que tá no campo é afetado por ela. Todo mundo que tá no campo é afetado por ela. Ou seja, os efeitos valeriam pro oponente. Ela seria uma carta que você ativa e, por exemplo, nesses casos dessas Field Spell padrão, você busca quando ela é ativada, então, ok. Mas pelo fato de ela ser uma Field Spell, ela fica no campo pra todo mundo. Tem algumas Field Spells que são assim. Tem uma que é bem antiga, tá? Mas é uma Field Spell que ela diz alguma coisa de tributo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó, Field. Como é que é, cara, o nome da spell? Que deixa você... pagar 1000 de vida pra criar bicho, e aí o dono do turno pode fazer a parada. Mano, eu não lembro qual é o nome da carta, velho. Puta que pariu. Mausoléu. Essa aqui mesmo, essa coisa horrorosa aqui, ó. Mausoléu. Durante a main phase, o jogador do turno pode ativar esse efeito. Pague 1000 pontos de vida, e depois desse efeito, que esse efeito resolver, você faz normal sumo de um monstro da tua mão que requer um tributo. Sem tributo. Pague 2000 pontos de vida e faça a mesma coisa de um monstro que precisa de 2 tributos, tá? Então, eu acho que deveria ser algo nessa dinâmica. Será que dinamizaria mais o jogo? Tipo, eu ativo a carta e aí a spell fica lá. Vale pra mim o efeito, beleza. Os meus bichos vão ganhar quem de ataque. Mas se eu tiver numa mirror match e, por exemplo, eu tenho um Field Spell de Tiara. Tô numa mirror match, o ativo Field Spell, busquei, ela tá lá. Eu vou voltar os meus bichos e vou dar efeito pra matar a carta dele. Mas se ele voltar a carta cemitério ele pro deck, ele pode usar o efeito do campo pra matar a minha. E esse efeito é uma vez por turno. Então quem usar primeiro ia ter vantagem. E aí ia tirar esse fator de... Nessa lore especificamente, né? Esse fator de quem tem um campo tem vantagem porque ele não é buscável, blá 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 blá. Não sei. Eu acho que seria uma dinâmica que ia dinamizar mais o jogo. Mas enfim, no final das contas, nada mais é do que um produto de como o jogo tá evoluindo, do power level das cartas. E esse evoluindo não é necessariamente algo bom, né? É só de fato uma evolução, né? Tá aqui, ele começa aí numa crescente de força, que é o power level que eu disse. E eu não gosto dessas coisas aqui, eu acho que esse é o ápice. E aí o problema do ápice é que o ápice sempre vai ser batido. Daqui a pouco vem algo melhor e não é mais suficiente. A carta ser ativada e buscar, tem os pontos de ataque e tem um efeito que mata cartas. Alguma outra coisa vai acontecer, entende? Eu não gosto essa redução de você acochambrar e fazer com que uma carta faça muitas coisas ao mesmo tempo, sendo que ela já é Field Spell e tem muito suporte pra ela. Realmente não gosto e o Terraform
deveria ser banido. Mas, enfim, não vejo a hora dessa lore acabar e do arrombado do Visas morrer. Cadê ele aqui? Visas. Porra, mano. Pelo amor de Deus. O Visas tem que acabar. Cadê ele? Esse cara aqui. Ele tem que acabar. Essa lore é escrotíssima. Escrotíssima. E eu tenho tanta raiva do Char e do Chatla e dessas coisas aí, que eu não quero nem acompanhar a história desse herói aí. Foda-se, ele pode morrer na lore. Diferente do Albaz, que eu me importo com ele. Esse cara aqui vai pra puta que pariu. E ninguém aguenta mais as Prime Planet e a gente ainda tem um caminho bom pra rodar por aí. Enfim, é o ápice da Field Spell, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais.